o versículo de 9 a 13. A melhor forma de fazer a bênção de 2 em 2. Então diz assim, Eclesiastes capítulo 4, verso 9 a 13. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo que não mais aceita repreensão. Texto poderoso, né? Vamos lá então, vamos orar mais uma vez. Abençoa a Tua palavra no nosso coração, Deus, nosso ouvido, nosso coração, nosso entendimento é Teu. Que o Senhor possa nos abençoar nessa noite através da Sua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. A Bíblia é o livro das duplas. A Bíblia é o livro de duas pessoas. Se você ler a Bíblia com cuidado, você vai perceber que a Bíblia fala sobre a bênção de dois caminharem juntos. Fala do envio de 2 em 2, falam da bênção que está sobre 2. A primeira bênção que Deus declarou na Bíblia foram sobre 2 pessoas. Você deve se lembrar, Adão e Eva. Deus cria Adão e Eva e os abençoa. Se torna uma dupla e os abençoa. Toda a Bíblia, ela é a respeito de 2. Falamos da questão da libertação de Israel. Foram 2 pessoas que atuaram na libertação de Israel, Moisés e Arão. Existem no Antigo Testamento várias experiências de 2 em 2. A gente poderia passar aqui a noite inteira falando sobre isso. Nós encontramos também essa experiência de 2 em 2 no Novo Testamento. Por exemplo, a primeira cura que os apóstolos realizaram após a morte e a ressurreição de Jesus foi de João e Pedro, Pedro e João. Esses 2 discípulos curaram uma pessoa. Você tem também quando Jesus envia os seus discípulos, os envia de 2 em 2, ao total de 72 pessoas. Mas você tem Atos capítulo 3, falando de Pedro e Felipe, Pedro e João. Você tem Atos 18, capítulo 13, falando de Simão e Filipe, e esses trouxeram um avivamento à cidade de Samaria. Você tem Atos capítulo 15, versículo 27, que fala de Judas e Silas, que foram enviados juntos para uma missão missionária. Atos capítulo 17, versículo 10, fala de Paulo e Silas. Atos capítulo 18, versículo 16, o casal mais conhecido da Bíblia, Priscila e Áquila, ou Áquila e Priscila. Atos capítulo 19, versículo 22, a dupla imbatível, Timóteo e Erasmo. Então é isso, a Bíblia afirma que é melhor serem 2 do que ser 1. Essa é a visão de Deus, essa é a visão bíblica para a nossa vida. É melhor serem 2 do que ser 1. Agora, por que é melhor serem 2 do que ser 1? A partir desse texto que nós acabamos de ler. Primeiro, é melhor serem 2 do que 1, porque se obtém um resultado melhor. Então a Bíblia vai dizer no versículo 9 aqui, que é melhor ter companhia do que estar sozinho. Por quê? Porque a recompensa do trabalho, porque é maior a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Você lê Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, fala de Jesus enviando os seus discípulos, os seus 12 discípulos. Jesus os envia um a um para uma missão específica. E quando chega aqui Lucas, capítulo 9, versículo 10, os discípulos voltam dessa missão que eles foram enviados de um em um. E eles dão um relatório para Jesus. Versículo 10 vai dizer assim: ao voltarem, quem? Os discípulos, os apóstolos. Eles relataram a Jesus o que tinham feito. E o texto, você percebe que ele é muito seco, ele para aí. Relataram o que eles tinham feito. Então ele tomou consigo e retiraram para uma cidade chamada Betsaida. Então, veja que, como é xoxo o negócio aqui. Os discípulos são enviados em um a um,
Eles fazem a sua obra, né? Eles cumprem lá o seu propósito, mas quando eles voltam, parece que não há celebração no trabalho de um. É um relatório, assim, pequeno, um relatório sem ânimo, é um resultado sem alegria. Eles apenas relatam que tinham ido, voltaram e disseram, nós fomos, fizemos assim, assado. Jesus falou assim, tá bom, vamos sair daqui, vamos para outro lugar. Mas quando você chega no capítulo 10 de Lucas, Jesus envia 72 discípulos. E agora Jesus não envia os discípulos sozinhos, ele envia de 2 em 2. E olha, observe qual é o relato de Lucas capítulo 10, versículos 17 e 22. Olha o relatório que os discípulos trazem, porque eles são enviados de 2 em 2. Diz assim o texto, ó, os 72 voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Jesus respondeu, eu vi Satanás cair como um relâmpago. E Jesus disse para os discípulos, eu dei autoridade para vocês pisarem sobre cobras e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. E naquela hora, diz o texto, que Jesus exultou no Espírito e disse, Pai, eu te louvo. Por que eu te louvo? Eu te louvo porque escondeste essas coisas dos sábios e dos cultos e revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, foi do teu agrado isso. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho se revelar. Você consegue perceber a diferença? É enviado, um momento os discípulos são enviados de 1 a 1. E eles voltam e trazem um relatório quase que enfadonho. Mas depois, quando eles são enviados de 2 em 2, quando eles voltam, o texto já começa dizendo que eles voltaram alegres. Ele fala assim, um contando para o outro, nossa, você viu aquele coxo, você viu aquele cego, você viu aquilo que aconteceu. E Jesus diz que a Bíblia diz que Jesus começa a ouvir o relato deles, e a Bíblia diz que Jesus exultou no Espírito, quer dizer, Jesus foi tomado de uma alegria com aquele relatório de 2 em 2. A vida é melhor de 2 em 2. É em 2 em 2 que a bênção acontece. Quando foram 1 por 1, voltou com um relatório pequeno. Mas quando foram de 2 em 2, existe uma sinergia muito grande quando 2 pessoas se juntam. Há uma graça de Deus grandiosa quando 2 se juntam. Há uma bênção quando 2 de Deus se juntam. O desejo de Deus na nossa vida é de que nós andamos em duplas, de 2 em 2. Quer dizer, não há lugar para uma pessoa ficar solitário. A união de 2 pessoas, ela é o catalisador da bênção. Por que você está sozinho? Se tem melhor paga do trabalho, quando é de 2 em 2. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra qualquer assunto, sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meio do Pai que está nos céus. Pois onde estiverem 2 ou 3, ali estou no meio deles. Quando 2 concordam, as coisas crescem. Quando 2 concordam, há um resultado melhor. Quando 2 concordam, os céus se movem. Quando 2 concordam, há um melhor resultado do trabalho. É melhor serem 2 por quê? Porque um pode levantar o outro. O versículo seguinte, versículo 10, diz, se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar. No Novo Testamento a gente tem uma experiência de um homem chamado João Marcos. Ele foi enviado para uma viagem missionária e todo o trabalho é difícil, no reino de Deus todo trabalho é difícil. E a Bíblia diz que em um certo momento dessa viagem missionária, João Marcos ele ficou cansado, ele ficou estressado e ele desistiu de ser um missionário. Mas a Bíblia logo em seguida vai dizer que Barnabé não abriu mão de João Marcos. Barnabé foi atrás de João Marcos e convidou ele para uma viagem que eles faziam. Por quê? Porque é melhor serem 2 do que 1. Porque se um cair, o outro pode levantar. Nós precisamos dessa cultura, irmãos, de um ajudar o outro. Tem uma obra grandiosa para a gente realizar, mas nós não vamos realizar sozinhos. Você tem a sua família para construir, mas você não vai construir sozinho. É você, é sua esposa.
Você tem um trabalho para construir, mas você não vai construir sozinho. A vida, ela é melhor de 2 em 2. A Bíblia diz em Isaías, cada um ajuda o outro. Cada um ajuda o outro e diz a seu irmão, seja forte. Irmão, se tiver algum irmão perto de você, se tiver alguém do seu lado, estica a mão, ajuda. Um ao outro animou e diga, vamos continuar juntos, vamos caminhar. A Bíblia registra no Antigo Testamento a história de uma mulher chamada Débora e um homem chamado Baraque. E nessa época que Baraque estava ali, havia um inimigo poderoso chamado Sísera. Ele era o chefe do exército de Canaã. E eles queriam atacar Israel. E então, Baraque ficou com muito medo. Mas Débora foi lá e falou assim, não, Deus mandou você preparar os seus 10.000 soldados. E você pode marchar, porque você será vitorioso nessa batalha. Você os derrotará ali, no campo de batalhas que ele escolheu. Irmão, esse homem aqui, Baraque, estava cheio de medo. Mas essa mulher, Débora chegou e falou assim, se anima, rapaz. Deus está com você. Pode ir para essa guerra, porque você vai vencer. Um ajuda o outro. Irmão, essa coisa, a nossa vida é tão linda. Hoje a gente tem aqui a grata... hoje nós temos uma pessoa aqui que está cultuando conosco. E que veio falar comigo, a gente nunca se esquece de como a igreja nos ajudou, né? Nunca. Mas assim, foi o que eu disse para ela, a vida ela é feita de um ao outro. Hoje a igreja te ajuda, amanhã você ajuda a igreja. Hoje alguém te ajuda, amanhã alguém vai te ajudar. Hoje você está caindo, mas alguém vai estender a mão para te ajudar. Amanhã, entende isso? A vida é um ao outro. Um ao outro. Deus chama Moisés, e Moisés diz assim, cara, eu sou gago, Deus, eu não sei o que falar. Deus disse assim para Moisés, não tem problema. Eu vou falar para você, você fala para Arão, e Arão fala para o povo. Não, mas eu vou diante do rei, não tem problema, eu vou falar para você, mas Arão vai diante do rei e vai falar. A vida é de 2 em 2. A Bíblia diz que assim como o ferro afia o ferro, você conhece esse versículo? O homem afia o seu irmão. Nós somos transformados quando nós caminhamos de 2 em 2. Por isso que a vida de muitos casais tem melhorado. Porque esse negócio de 2 em 2, um vai transformando o outro, um vai modelando o outro. E todo mundo fica bonito depois, né? Se você é casado, você está bonito. Os solteiros ainda estão feios. É melhor serem 2, por quê? Para enfrentar os problemas sazonais. Diz assim, se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Mas como, porém, manter-se aquecido sozinho? Salomão estava falando de Jerusalém. Jerusalém era uma cidade fria. Ela fica no alto, e na época do inverno fica muito frio. Então assim, Salomão está falando de problemas sazonais. Salomão está falando de problemas de estação. Tem estação que está tudo bem na nossa casa. Mas tem estação que a gente tem dificuldade com um filho, com uma filha. Há estação que está tudo bem no nosso trabalho. Mas tem estação que a gente é desafiado no trabalho. Então, nossa vida é feita de estações. Então, é melhor serem 2, porque nós podemos enfrentar esses problemas sazonais, esses problemas de estação juntos. Há uma bênção de andar 2 em 2. É melhor serem 2 por quê? Porque a coragem é fortalecida. O texto diz aqui que um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se, porque um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Todos nós aqui fomos adolescentes uma vez na vida. Tem gente que ainda continua adolescente, mas, né? Então, amigo, assim, eu me lembro, amigo, que quando eu era jovenzinho lá na escola, adolescente, né, que os caras iam mexer comigo. Quando tinha um companheiro do meu lado, eu virava um galo de briga. Mas eu não podia estar sozinho, porque se eu estivesse sozinho, eu ia ter medo. Eu não ia mexer com ninguém. Mas quando eu estava junto com os meus amigos, não vem mexer comigo, não. Por quê? Porque a coragem ela é fortalecida de 2 em 2.
Jesus, ele está diante do Sinédrio. O Sinédrio é a câmara de julgamento naquela época. Ele passou a noite inteira sendo acusado. E quando amanhece, o Sinédrio entrega Jesus para Pilatos. Mas antes, Jesus já tinha passado por um julgamento na casa de Anás, na casa de Caifás e pelo próprio Sinédrio. Você sabe que Jesus foi condenado, morto, mas ele ressuscitou 40 dias depois que Jesus ressuscita. A gente tem Pedro e João, 2 discípulos de Jesus. Eles estão na Porta Formosa, uma porta do templo de Israel chamado Porta Formosa, dos muros ali de Israel chamado Porta Formosa. E Pedro e João, eles curam uma pessoa ali. E então os soldados veem eles curando ali, os pega e os leva para ser julgado pelo mesmo Sinédrio, pela mesma dupla, Anás e Caifás. Esse texto que está registrado aqui em Atos capítulo 4, versículos 5 e 17, os homens começam a interrogar Pedro. Então a Bíblia diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, diz: autoridades e povo de Israel, visto que hoje nós somos chamados para prestar conta do nosso ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogado acerca daquele homem que foi curado. Saibam, senhores e todo o povo de Israel, que foi por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, que os senhores crucificaram. Pedro e João se enche de coragem e diz assim: vocês crucificaram o meu mestre e eu curei esses homens em nome de Jesus, o Jesus que vocês crucificaram. O texto continua e depois o texto vai descrever que, vendo a coragem de Pedro e João, por quê? Quando a gente anda de 2 em 2, a coragem é multiplicada. Quando a gente anda de 2 em 2, a força é multiplicada. Quando a gente anda de 2 em 2, você fica um leão. O texto diz que, vendo a coragem de Pedro e João, perceberam que eles eram homens comuns e sem instrução, e eles ficaram admirados, reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como não podia ver ali com os homens que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim ordenaram que se retirassem do Sinédrio. Nós ficamos mais corajosos quando nós andamos de 2 em 2. A bênção de Deus está de andarmos de 2 em 2. Você conhece a história de Daniel, né? Nabucodonosor, o rei, constrói uma estátua de 27 metros de altura e ordena que todo mundo devia, quando uma buzina tocasse, todo mundo devia se curvar e adorar aquela estátua. Mas a Bíblia diz que tinha 3 jovens, 3 corajosos, que disseram assim: nós não vamos nos curvar para adorar essa estátua. Quando nós andamos de 2 em 2, a nossa coragem, ela é multiplicada. Quando nós andamos de 2 em 2, essa união, é dessa união que surge uma coragem maior. Por isso que a Bíblia fala que 1 coloca 1000 para correr, mas 2 colocam 10.000 para correr. É a bênção de 2 em 2. Você tem Josué e Caleb e tantos outros aí. É melhor serem 2 do que 1, por quê? Porque há equilíbrio da sabedoria. O texto diz aqui: é melhor um jovem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo, que não mais aceita repreensão. Então, Salomão está falando aqui da história de Saul e do seu pai Davi. Quem é o seu pai Davi? Seu pai Davi é esse jovem pobre, mas sábio. E quem é Saul? Quem é? Quem é o rei idoso tolo? É Saul. Saul se tornou tão arrogante, chegou um momento do império dele que ele queria governar sozinho, sob toda e qualquer circunstância. E Saul se tornou um rei arrogante e tolo. Ele não conseguiu enxergar o que estava acontecendo debaixo dos seus bigodes, se assim a gente pode dizer. Olha, tudo que está faltando em alguém, é alguém que está faltando nessa pessoa. Tudo que está faltando em você, é alguém que está faltando em você. Estou meio feliz. Tudo que está faltando em você, é você ter um relacionamento com alguém. Porque é melhor serem 2 do que 1. É melhor serem 2 do que ser 1. Tudo que ainda está em falta na sua vida,
está na vida de alguém que você precisa chamar para perto e caminhar junto. A Bíblia fala de 2 profetas. Ela fala do profeta Zacarias e do profeta Ageu. Os dois, eles trabalharam na mesma época ali. Só que Ageu é um profeta idoso. E Ageu é o profeta do juízo. Ageu olha para tudo que estava acontecendo em Israel e fala assim, ó, Deus vai trazer a espada, vai matar todos vocês precisam se arrepender. Assim, você vai ler lá, Ageu, tudo que você pega, coloca num saco furado, nada dá para vocês. Mas aí você tem lá o profeta Zacarias, que é o profeta jovem, é o profeta da esperança. E há um equilíbrio quando a gente caminha junto. Há um equilíbrio de sabedoria. O profeta Zacarias vem e fala assim, não, calma aí, gente. É como eu, às vezes as pessoas olham para mim, assim, algumas pessoas já falam, não, pastor, o senhor tem que ir lá, o senhor tem que falar. Corta a orelha desse incircunciso logo. Não, calma aí, vamos esperar mais um pouco. Eu sou tipo assim, profeta Zacarias, o profeta da esperança. Calma, a gente precisa dos dois. O que desce a espada e o que diz, espera um pouquinho, vamos esperar até amanhã. Quem sabe ele muda de ideia, né? Vamos guardar mais um pouquinho. A bênção está de 2 em 2. Quando nós andamos de 2 em 2, nós adquirimos uma sabedoria do céu. Então, meu amigo, se conecte, se ligue a alguém, se plugue a alguém. Não caminhe uma vida solitária, porque o princípio de Deus diz que é melhor serem 2 do que se 1. Não fique se escondendo mais não. Para com essa ideia de que você está cansado de pessoas, de que não dá mais para confiar em ninguém. Para com isso. Isso é uma estratégia do inimigo para você ser derrotado, porque sozinho nós somos derrotados. Hoje nós temos muitas pessoas em casa, porque elas decidiram caminhar sozinhas. Só que elas perdem um benefício da bênção de 2 em 2. Não negue ao mundo, não negue às pessoas as respostas que Deus colocou em você. De 2 em 2, aquilo que falta na vida de uma pessoa, talvez seja a sua presença. E aquilo que falta na sua vida, talvez seja a presença de alguma pessoa. Não viva uma vida isolada. Deixa Deus te usar. Aceite o convite de Deus. Aceite o desafio de ser vulnerável. É lindo quando a gente é vulnerável. Ninguém aqui nasceu para viver de forma solitária. O Criador lá no começo disse, não é bom que se viva só. Por isso Deus nos deu companheiros de caminhada. Por isso que Deus decretou essa bênção de 2 em 2. Que Deus abençoe você, que você abra a sua vida, não para viver mais como solitário, mas caminhe com alguém. Você vai ser grandemente abençoado. Você pode ficar em pé? Feche os seus olhos. Onde estiver 2 ou 3, ali estarei. Essa é a promessa de Deus, de Jesus. Há uma bênção que Deus ordenou quando a gente divide a vida com alguém. Isso que você está dando de desculpa é uma desculpa existencial. De que você não pode mais confiar em ninguém, de que você tem que viver sozinho mesmo. Esse não é o lugar que Deus quer para que você esteja. Na verdade, esse é o lugar que o inimigo quer que você esteja. Na savana, na natureza, quando um predador quer ter sucesso numa presa, a primeira coisa que ele faz é apartar essa presa do rebanho, porque assim fica mais fácil de derrotar. Nós somos ovelhas de Cristo, e está designado sobre nós viver em rebanho. Essa é a forma que Jesus descreve os seus seguidores. Essa é a forma que Jesus descreve, assim, o aprisco, né? Não seja arrogante, não seja prepotente,
achando que você caminhando sozinho, você vai ter sucesso e vai ter uma vida melhor. Isso é uma mentira. Há uma bênção quando nós andamos de dois em dois. Que nessa noite o Senhor quebrante o seu coração. Que nessa noite o Senhor alimente a sua alma. E te ajude a compreender que há uma bênção esperando você na vida de uma outra pessoa. E que você carrega uma bênção para a vida de algumas pessoas. Pai, nessa noite eu quero te agradecer por tua palavra. Deus, nós somos treinados, Deus, a andar sozinhos, viver sozinhos. Essa cultura tem nos empurrado para viver uma vida solitária. Mas hoje nós queremos dar liberdade à tua palavra na nossa vida. E que nessa noite haja coragem, que haja um recomeço, que haja uma nova tentativa na vida dos seus filhos e filhas para andarem juntos, de dois em dois. Porque entendemos pela sua palavra que é uma bênção dos céus por estar de dois em dois. Que o Senhor abençoe cada coração que está aqui. Se houver alguém magoado, entristecido, ferido, por dividir a vida com alguém que não foi, assim, respeitoso o suficiente, que o Senhor ajude essa pessoa a deixar esse momento para trás e abrir a vida para novas amizades, para novos amigos. Seja assim para a glória do teu nome e para a alegria nossa. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre você, a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, o rebanho de Jesus, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a sua semana. Seja uma semana cheia de vitória, de muita alegria, muitas conquistas e conhecendo pessoas novas e dividindo a vida. Deixa eu abençoar.